esse estudo dos movimentos, eles já vêm desde séculos antes de Cristo, desde a Grécia antiga, os gregos, os filósofos, ele já estudava sobre os movimentos, sobre as quedas dos corpos, sobre tudo que envolve o movimento, aceleração, força, ele já se preocupava em tentar entender e tentar explicar. Com o tempo, muitas pessoas contribuíram para a evolução desse conhecimento, não podemos citar todos porque são muitos, também não conhecemos todos, mas alguns se destacam, como por exemplo René Descartes, que contribuiu no estudo dos movimentos e ficou bem conhecido pelo plano cartesiano. Ele teve várias contribuições. O destaque que a gente pode citar é do ponto cartesiano. Nicolau Copérnico foi outro também que contribuiu bastante, apresentou o heliocentrismo, e que apresentava que o Sol estava no centro do nosso sistema e não a Terra. Galileu Galilei foi um físico que ele defendeu a ideia da experimentação, que a gente fala o método científico, em que são etapas do método científico para que aquilo seja aceito como uma ciência, para que possa ser comprovado. Então, aí ele vem a sequência, observa um fato, apresenta uma hipótese, faz experimentos e vê se aquele experimento confirma aquela hipótese. Se não confirmar, aí apresenta-se uma outra hipótese por causa daquele. Então, ele era físico, matemático, astrônomo, filósofo, e ele contribuiu muito para o avanço desse conhecimento dos movimentos dos corpos. Entre esses vários estudiosos, vários cientistas que contribuíram para esse conhecimento, o destaque vai com certeza para Isaac Newton. Ele foi um dos que mais contribuiu com as suas descobertas na área da física e da matemática também. Ele também, logicamente, que aquilo que ele apresentou, aquilo que ele descobriu, aquilo que ele contribuiu, foi também de conhecimentos que ele adquiriu já por outras pessoas. Ou seja, ele não descobriu tudo só, ele estudou e juntava os conhecimentos de outras pessoas, de Galileu, de Kepler, de Descartes, dos que eu citei, por exemplo, e eles consideram essas pessoas como gigantes, e eles como se ele subiu no ombro de gigantes e conseguiu ver um pouco mais longe. Então ele merece um destaque nessa área do conhecimento. Para a gente entender sobre alguns pontos como velocidade, aceleração, deslocamento, tem alguns conhecimentos que são fundamentais. Um exemplo é a localização. Então, quando a gente passa por uma placa que aparece, por exemplo, quilômetro 440, é exatamente naquela BR, na BR-101, existe um ponto que aquele ponto é o quilômetro 440. Se uma pessoa estiver com um carro que deu algum problema, por exemplo, baixou um pneu, algo desse tipo, e ligar para o mecânico, na hora que ele disser essa informação, o mecânico vai saber a localização da pessoa, certo? Então, esse conceito de localização é que a partir dele a gente vai poder calcular o deslocamento, calcular a velocidade. Para o estudo dos movimentos, o referencial ele é um conhecimento que precisa ser fundamental. Porque, por exemplo, imagine que tem um ônibus em movimento e tem passageiros dentro desse ônibus, o ônibus esteja em movimento e do lado de fora tem uma pessoa sentada olhando o ônibus passar. E se olhar para um passageiro desse ônibus e perguntar a ele, esse passageiro ele está parado ou está em movimento? A resposta seria, depende do referencial. Se eu tirar como referencial o ônibus, o assento onde o passageiro está, os outros passageiros do ônibus, o motorista, se eu tirar esses exemplos como referencial, o passageiro ele está parado, porque ele entrou no ônibus, sentou e ficou lá quietinho, então ele está parado, ele está em repouso. Mas se eu
tirar como referencial a pessoa que está do lado de fora, o passageiro do ônibus agora está em movimento. Por quê? Porque está havendo variação na distância entre ele e a pessoa que está do lado de fora. Ele está a 50 metros, mas o ônibus continua em movimento, agora ele está a 40 metros, depois a 30 metros, depois vai aproximando, passa do lado da pessoa e depois a sua distância agora vai aumentando, 10 metros, 20 metros, 30 metros. O fato de a distância entre eles estar variando mostra que ele está em movimento. Então, para dizer que um corpo ele está em repouso ou está em movimento, depende de que referencial está sendo comparado. Já a trajetória ela é indicada quando um corpo ele está em movimento. Então, cada ponto, cada localização que ele vai passando, a junção dessas várias localizações, de cada ponto desse, ele mostra a trajetória que aquele corpo fez. Então, imagine que existe uma reta numérica que tem os números que vá do -2 até o 6, aí seja medidas em metros, por exemplo. Então, cada ponto desse aí, quando junta todos eles, mostra a trajetória que o corpo fez. E esses pontos, eles podem ser considerados como as placas de trânsito, que aparecem como, por exemplo, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3. Então, esses pontos aí, quando o corpo passa por cada ponto desse, está mostrando a trajetória. Já falando do deslocamento, ele é a mudança na posição de um móvel. Então, nessa trajetória que o móvel ele está fazendo, um carro, por exemplo, então essa diferença que tem entre um ponto de uma trajetória e o outro, a gente chama isso de deslocamento e é possível calcular. Vamos entender melhor. Imagine um carro que ele está fazendo uma trajetória, como mostra no desenho aí, ele está no sentido da esquerda para a direita, e cada ponto de numeração desse aí, cada ponto desse aqui é uma localização, que ele está passando por esses pontos aqui, foi do -2 até o 6. E a diferença entre um ponto desse aqui e outro é um deslocamento. Então, se, por exemplo, se ele for do 3 ao 4, aqui é o deslocamento, a diferença que tem entre o 3 e o 4. E se ele for de qualquer um ponto desse a outro, por exemplo, se ele for do 2 ao 6, pronto, é um deslocamento que ele fez. Aí eu vou calcular do 2 ao 6. Sendo que, nesse exemplo que eu falei, do 2 ao 6, esse lugar de onde ele considere que ele saiu desse ponto, esse lugar de onde ele está saindo, a gente chama de S0 porque é o espaço inicial, considerando que ele saiu daqui. Aqui é o S0. E esse lugar onde ele chegou, nós chamamos de S porque é o espaço final. Então ele foi do 2 até o 6, então ele foi do S0 até o S. E se eu quiser calcular a distância desse aqui, do 2 ao 6, ó, os espaços, ó, 1, 2, 3, 4. Ele andou quatro espacinhos desse. Se cada espaço é 1 metro, então ele andou 4 metros. Mas se eu quiser calcular, é só fazer o 6 menos 2. Fazer 6 menos 2 é a mesma coisa de fazer S, já que o 6 é S, menos S0, já que o 2 é S0. Então, isso eu vou saber a variação do espaço, que é exatamente o deslocamento. Então, nós temos que a variação do espaço, ou o deslocamento, é a diferença que tem entre o S e o S0, em que S significa espaço final, que é o lugar onde o móvel chegou. E o S0 significa espaço inicial, que é o lugar de onde ele saiu. Delta S é igual a S menos S0. Se for, por exemplo, imagine que ele, em vez de ter saído do ponto 2, imagine que ele tenha saído lá do ponto -2. Saiu lá do ponto -2 e foi até o ponto 6. A gente usa esses valores e faz o cálculo do mesmo jeito. Ó, vai ficar S0, delta S, é igual a S, que é 6, menos
S0, aí S0 é menos 2. Aí vai ficar assim. Porque tem o menos da equação, mas tem o menos do 2 que acompanha ele. Então vai ficar 2 sinais de menos. Aí menos por menos é mais, aí vai ter que o ΔS vai ser 6 mais 2. Nessa condição, o ΔS vai ser igual a 8. São 8 espaços aqui. 1, 2, 3, 4. E aqui são os outros 4, forma 8. Então, o deslocamento nessa condição aqui é igual a 8 metros. Nós também podemos calcular o tempo, vendo a diferença entre a hora que o carro saiu e a hora que o carro chegou. Então, nós consideramos o tempo assim. Chamamos de T0 a hora em que o carro saiu e chamamos de T a hora em que o carro chegou. Por isso, nós dizemos tempo inicial e tempo final. E ΔT é a variação do tempo, a diferença que tem entre a hora que chegou e a hora que saiu. Então, imagine que o carro ele saiu do ponto -2 e foi até o ponto 6. Isso aqui é o deslocamento. Mas quando ele saiu do ponto -2, o tempo marcava 0. E quando ele chegou no ponto 6, o tempo marcava 3 segundos. Então, assim como foi calculada aqui a diferença entre 6 e -2, aqui faz a diferença entre 3 e 0. Então, imagine que o carro tenha saído do ponto 3 e tenha ido até o ponto 6. Então, esse ponto 3 onde ele saiu, nós chamamos de S0. E esse ponto 6 onde ele chegou, nós chamamos de S, que é o espaço inicial e o espaço final. Já aqui em cima, esse ponto 2 onde ele saiu, nós chamamos de T0. Imagine que quando ele saiu, um reloginho estava marcando 2 segundos. E esse ponto 3 onde ele chegou, nós chamamos de T. Então, ele percorreu 3 metros em 1 segundo. É por meio dessa lógica que a gente calcula a velocidade.